Bom dia a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta essa sessão de julgamento no dia de hoje, explicando desde logo a todos que nos ouvem, que estão presentes. Estou presidindo tão somente esta sessão pela ausência do desembargador Glauber Rey, que está em férias. É uma honra muito grande dirigir os trabalhos no dia de hoje. Cumprimento a todos os colegas, cumprimento a assistência na pessoa do doutor advogado Alferes Vidal de Brito. Seja bem-vindo, excelência, e a todos que nos ouvem e nos veem através do canal do nosso tribunal. Leitura, discussão e aprovação da ata anterior. Desembargador Gilson. Aprovada. Doutor Eduardo. Igualmente aprovado. Pronto, eu quero comunicar que o doutor Eduardo também está em substituição aqui nesta corte. Que seja bem-vindo, excelência. É muita honra em recebê-lo. Expediente, Raíssa, por favor. Possuímos dois, excelência. Um do desembargador Cornélio Alves, o ofício 400/2022, agradecendo pela moção de congratulações aprovada em sessão ordinária da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, ao mesmo tempo que parabeniza a Câmara pelas ações desta casa. E também temos o ofício 266/2022, do desembargador Expedito Ferreira de Souza, corregedor regional eleitoral, agradecendo a vossas excelências e aos demais membros dessa Câmara pelas congratulações em razão da posse na vice-presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte. Pois não, muito obrigado. Na ordem administrativa, indicações e proposições, a presidência dá boas-vindas à doutora Darcy de Oliveira, e também em caráter de substituição estará prestigiando a nossa sessão no dia de hoje, e excepcionalmente para a sessão por videoconferência. A doutora Darcy está nos ouvindo? Vossa Excelência querendo, tem a palavra. Pronto, Excelência, muito obrigada pelas boas-vindas. Estou substituindo a doutora Naide somente hoje. Então, um prazer estar com todos os senhores nesta manhã. Obrigada, quero consignar meus agradecimentos. Pois não, Excelência. E também boas-vindas, agora mais já renovando, ao doutor Eduardo, que vem substituir esta Câmara no dia de hoje, mas alguns dias à frente, né, Excelência? Exatamente. Então, a presidência não tem mais nenhuma indicação ou proposição. Desembargador Gilson com a palavra. Também não indicação tenho, e proposição. presidente. Muito obrigado, mas não tenho. No doutor Eduardo Pereira, indicação e proposição também não, né? Conferência e assinatura de acordo, algum acordo em mesa? Não temos. Passamos, então, ao julgamento. Nós vamos, naturalmente, dar preferência aos HCs e, neste exato momento, também ao doutor advogado que se faz presente, doutor Alferes Vidal de Brito, para sustentação no HC, constante da pauta de número 39, onde é paciente Jefferson Clementino Varela, e autoridade coatora devido à 12ª Vara Criminal da capital. Vossa Excelência pode tomar o local adequado e, a partir de agora, em favor de Jefferson Clementino Varela, Vossa Excelência tem 10 minutos para a sustentação. Seja bem-vindo, Excelência. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais presentes, algum colega presente e serventuários da Justiça. Eu fui surpreendido agora de manhã, quando eu cheguei, que eram só 10 minutos. Eu achava que eram 15, então eu vou ter que correr na minha sustentação oral aqui. Então, eu quero dizer que a razão dessa minha sustentação oral, nesse HC e no próximo, em virtude de uma petição que eu fiz nos autos do HC, relativa a um pedido de extensão de entendimento, numa decisão que foi dada no HC 080-873-86-2022, de Fábio Henrique da Costa Faria, que teve a concessão de sua liberdade provisória liminarmente concedida por esse tribunal. Eu ia dividir a minha sustentação em 3 partes, mas como são só 10 minutos, eu vou correr. Então, para o melhor entendimento de Vossas Excelências, eu vou fazer uma breve síntese da Operação Miragem, que culminou com a prisão desses 2 pacientes, de Fábio Faria
e mais 16 elementos. A Operação Miragem, ela é um desdobramento de um processo de 2021 da 13ª Vara, de uma operação policial que ocorreu dia 6 de junho de 2021, quando a polícia realizou uma operação na comunidade Mãe Luísa, no intuito de desbaratar uma quadrilha de tráfico de drogas que tinha lá. Lá chegando, ela foi recebida a tiros por 2 irmãos que estão nos autos, Pedro Bigode e Danilo Escocês. Eles reagiram, fugiram, e mesmo assim a polícia logrou prender alguns elementos, apetrecho de narcotraficância e um celular. Celular pertencente a Paulo Bigode, o chefe dessa, digamos assim, boca de fumo. Posteriormente, Paulo Bigode e seu irmão, Danilo Escocês, foram presos. Já foram julgados, processados, e Paulo Bigode, mesmo tendo reagido à prisão, preso, sendo o dono da boca de fumo, ele está hoje em liberdade provisória. Então, a Operação Miragem, ela foi baseada na extração de dados desse telefone pertencente a Paulo Bigode. Então, a autoridade policial, após a apreensão desse celular, requereu à Justiça a extração de dados para investigação. Foi concedido pelo juiz da 12ª Vara. Foram 6 meses de investigação pela DENARC, da extração desses dados, onde também a polícia identificou 16 elementos que se relacionavam com Paulo Bigode. Foi apresentado o relatório de investigação, 6 meses depois, e a autoridade policial requereu a prisão preventiva dos 16 elementos. Dentre eles, Fábio Henrique da Costa Faria e mais 16 elementos envolvidos nessa investigação. Eu quero salientar aqui que Fábio Henrique da Costa Faria foi o único que teve a sua liberdade provisória concedida liminarmente. Eu entrei com esse pedido de extensão baseado no artigo 580 do Código de Processo Penal, em razão das similitudes, dos meus clientes com essa decisão. Então, eu quero estabelecer alguns parâmetros aqui. Fábio Faria, ele foi preso no dia 5 de julho de 2022, em sua residência, com apetrechos de narcotraficância, 2 balanças de precisão, um rolo de filme plástico transparente, saquinhos plásticos e um pote contendo uma certa substância escura, palavras da polícia no relatório. Que até hoje, estranhamente, não foi feito laudo de constatação dessa droga, e, inclusive, a autoridade coatora já mandou incinerar todo o material apreendido nessa operação. Então, Fábio Faria foi preso em flagrante com apetrecho de narcotraficância. O meu cliente e paciente Jefferson Varela, ele não foi preso no dia 5. Depois que eu me habilitei nos autos, fui constituído por um outro elemento, Lucas Varela, primo de Jefferson Varela. Eu descobri que o paciente Jefferson tinha um mandado de prisão em aberto. Eu procurei os pais dele, procurei ele na sua residência, informei, e então eles decidiram que ele iria se apresentar. Então, no dia 12 de julho, eu apresentei Jefferson Varela à autoridade policial, ele foi preso e encaminhado à penitenciária. Então, os parâmetros. Fábio da Costa Faria foi preso em sua residência com apetrecho de narcotraficância. Jefferson Varela, ele se apresentou à polícia, juntamente comigo, porque ele, estranhamente, não sabia o porquê do mandado de prisão. Então, no relatório de investigação da polícia apresentada à autoridade judicial, existem 10 laudas de degravação, áudios, vídeos de Fábio Faria. No mesmo relatório de investigação do paciente Jefferson, existem 5 linhas falando sobre o mesmo, mas na degravação de Lucas Varela, seu primo. Na denúncia de Fábio Farias,
tem 4 laudas de acusações, né, incriminando ele no artigo 33 e 35 da Lei Antidrogas. Do Jefferson Varela existe meia lauda, 10 linhas, né? Então, não tem quase nada. Quais as similitudes do crime, né, que o Ministério Público narrou na sua decisão de indeferimento? Não há similitude de crimes, excelências, porque a posição mais favorável é de Jefferson Varela do que Fábio da Costa Farias, né? Aonde que estão as similitudes, né, nesse caso? É que Fábio Faria e Jefferson Varela têm bons antecedentes, têm residência fixa, têm trabalho comprovado, né? Nunca foram presos nem processados. Então, como eu estou correndo um pouco, né, eu peço, excelências, eu clamo pelo provimento da minha petição, do meu recurso, pela concessão da liberdade provisória do paciente, por não se tratar de nenhum criminoso, nenhum traficante perigoso, como foi supostamente imputado ao mesmo pela polícia em seus relatórios. Certo? Trata-se de um rapaz de 24 anos, que trabalhava para ajudar a sua família como motoboy. Uns 3 ou 4 anos, ele é cadastrado na Uber como motorista de aplicativo. Ele tem uma moto e ele faz entregas. Nunca foi preso, nunca foi processado por quaisquer crimes. Um mês já está preso há 75 dias. Ele está levando uma surra por dia dos agentes penais. Porque quando ele deu ingresso no sistema penitenciário, os agentes rasparam a cabeça dele, obviamente, e disseram que ele era de facção. Ele nunca foi de facção, porque ele nunca foi preso, nunca foi processado, nem o inquérito respondeu, nem briga de rua, né? Então, ele foi colocado erroneamente, agora ele está aqui na cadeia pública de Natal, colocado numa cela número 1. Essa cela é destinada a criminosos de facção, né? Quero alertar a vossas excelências que quase todos os dias ele é retirado da cela e é espancado pelos agentes de uma forma que não deixa marcas. Isso como que eu descobri alguns dias atrás, quando sua mãe foi visitá-lo no dia 6, não pôde nem abraçá-lo porque ele estava todo dolorido, né? Relato de um ex-detento que saiu esses dias, dizendo que ele, confirmando que ele apanhava todos os dias e, desculpa, e vomitava sangue, inclusive. Então, excelências, eu peço assim, porque a justiça, ela não deve servir somente para punir, né? Ela deve servir para corrigir, né? Para reparar o dano, para dar uma chance àqueles que muitas vezes injustamente são levados ao cárcere. Nós sabemos que o atual sistema carcerário do país não serve para recuperar ninguém, mas sim deixar sequelas psicológicas a quem nunca esteve lá, às vezes preso enganosamente, ou formar criminosos mais impotenciais. Então, excelências, eu clamo aqui pelo provimento do meu recurso e que seja concedida a liberdade provisória para que esse rapaz possa voltar à sua vida cotidiana, trabalhar e provar a sua inocência, que é o que eu vou fazer. Caso eu não consiga provar a sua inocência, eu mesmo levarei, se ele for condenado, eu mesmo levarei à porta da cadeia para que ele cumpra a sentença. Muito obrigado, excelência. Obrigado. A presidência agradece o respeito que Vossa Excelência tem e teve por esta Câmara, sustentação absolutamente técnica. Senhores, enquanto relator, como de costume, nós costumamos disponibilizar o voto bem antes. Isso foi feito no dia de ontem para que os demais votantes tenham conhecimento. E eu resumi meu pensamento, como sempre faço na emenda, que eu pediria a vênia para ler, só a parte da emenda e uma parte do voto que interessa. Eu digo na emenda constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas e associação para o tráfico, artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2016, preventiva arrimada na garantia da ordem pública e da aplicabilidade da lei. Necessidade da custódia caracterizada a partir da gravidade concreta dos delitos. Rogo de extensividade do benefício a co-investigado, artigo 580 do CPP. A ausência de similitude fática diante de participação mais efetiva do paciente na narcotraficância.
constrangimento ilegal não vislumbrado, ordem conhecida e denegada. E no voto, sem me adentrar muito mais, até mesmo em respeito aos colegas, já tiveram conhecimento, a 8ª Procuradoria, no caso da doutora Rosana Marli Sudário, chamada a emitir pronunciamento, ela disse: entretanto, no caso em exame, a extensão do benefício concedido ao corréu é indevida, uma vez que dos elementos existentes nos autos, constata-se que o paciente não se encontra na mesma situação fática parcial do corréu Fábio Henrique, o que torna incabível o pretendido tratamento isonômico com a aplicação do artigo 580 do CPP. Da análise dos autos, prosseguiu Sua Excelência. Observa que a parte impetrante não comprovou efetivamente que o paciente se encontra na mesma situação fática do corréu já nominado, o que, como visto anteriormente, deve ser plenamente demonstrado para que se conceda a extensão dos benefícios da medida liminar ao paciente. No presente, mandamos reticências, fecha as aspas. E já fechando o voto, Sua Excelência diz, sem adentrar no mérito causa, sou eu que digo, até para não se incorrer no mal-usinado excesso de linguagem, é importante assinalar a exordial acusatória, que a exordial acusatória ter atribuído a Jefferson, conhecido por Jefinho, e primo do também acusado Lucas Veras, preso anteriormente por parte da receptação, a responsabilidade, inclusive, de transportar e arrecadar o dinheiro obtido com a indigitada atividade ilícita, como adiante se vê naquilo que interessa, buscando ainda mais o apoio ministerial, aspas, reticência. Sua função da associação é realizar o transporte dos entorpecentes de propriedade de Lucas Varela, bem como receber os pagamentos oriundos das verbas de droga, reticência, fecho aspas. Então, resumidamente, meu voto está assentado nisso aí, Excelência. E eu colho agora, uma vez conhecendo e denegando a ordem do voto, o eminente desembargador Gilson Barbosa. Presidente, eu tive acesso ontem, inclusive, por mais uma vez, ao voto de Vossa Excelência. Li com todo cuidado, embora sabendo que Vossa Excelência é daqueles que têm todo esmero e usa protocolarmente na elaboração das suas decisões, e não encontrei nada que me fizesse divergir. Portanto, eu acompanho integralmente seu voto. Obrigado, Excelência. Desembargador Acompanho Eduardo também, Pinheiro. o voto está exaustivamente fundamentado e concordo. Acompanho Vossa Excelência. Obrigado, Excelência. Então, proclamo que a Câmara, unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem. Prosseguindo, aproveitando a presença de Vossa Excelência na tribuna, doutor Jefferson, desculpe, Alferes Vidal de Brito, Alferes, né? Nós trazemos também da minha relatoria o HC com pedido liminar 080-8606-83-2002. No caso, paciente Nailson Santos de Lima, autodade coatora mesma já nominada no HC anterior. Da mesma maneira, Vossa Excelência já dispõe de 10 minutos, Excelência. Bem, obrigado. Esse HC de Nailson Santos de Lima é similar ao HC anterior de Jefferson, porque o elemento preso, Lucas Varela, ele é primo do Jefferson Clementino Varela e cunhado de Sandro Nailson de Lima. Eu não vou falar todos os fundamentos anteriormente já ditos aqui, eu vou aproveitar os meus 10 minutos para tecer mais alguns comentários com relação a Nailson, a Jefinho e Lucas. Realmente eles são parentes, né, próximos. Nailson mora quase em frente à casa de Lucas Varela e é seu cunhado. Ele trabalhava na empresa de telecomunicações Oi por 9 anos e foi demitido em 27 de março agora de 2022. E foi admitido pela empresa Claro de telecomunicações no dia 4 de julho de 2022, um dia antes de ele ser preso. Ora, Excelências, embora eles sejam parentes e a polícia caracterizou a associação para o tráfico,
os mesmos não se associaram ao mesmo. O que eu tenho a lhes dizer é que Lucas Varela abusou da confiança do parentesco e, eventualmente, algumas vezes, ele pediu para que Nailson Sandro de Lima, seu cunhado, levasse um pacote até a comunidade Mãe Luísa. O sogro de Nailson Sandro mora na comunidade de Mãe Luísa. Muitas vezes, Nailson ia no próprio carro da Oi, né? Muitas vezes, algumas vezes, a esposa ia junto com os filhos. Então, eu sei que não é aqui o momento de falar sobre instrução processual, que eu vou fazer mais à frente no processo, mas muitas vezes, quer dizer, algumas vezes, Nailson aproveitava, levava essa encomenda, né, do seu cunhado e ia visitar o seu sogro, né? Levava a esposa e filhos juntos. Inocentemente, ele levava essa droga, claro, né, para o traficante Paulo Bigode, mas não sabia do que tinha, porque ele tanto quanto Jefferson, ele recebia uma caixa fechada, envelopada, lacrada, a pedido do seu cunhado, para levar até essa pessoa em Mãe Luísa. Então, Nailson é um homem trabalhador, sempre trabalhou, casado há 14 anos, tem 5 filhos pequenos, sua esposa está grávida de 3 meses, né? E, como eu digo aqui, embora esteja nos autos, né, que ele possa vir a atentar contra a ordem pública e a instrução criminal, ele é um homem de bem, nunca foi processado, nunca respondeu nenhum inquérito, sempre trabalhou, cuidou dos filhos. E, injustamente, né, por essa investigação, ele está preso também há 75 dias. E os demais argumentos, Vossas Excelências já me ouviram anteriormente, né? Não há similitude do crime, porque as acusações que pesam sobre o Corréu Fábio Faria são muito mais favoráveis, né? E, embora ele esteja denunciado no 33 e no 35, eu vou fazer de tudo para provar a inocência dos mesmos, porque não tem nos autos, embora esteja no relatório, esteja nas decisões da autoridade coatora, do Ministério Público, né? Não tem indícios suficientes para condená-los. E reafirmo aqui, caso Nailson, que eu não consiga provar a sua inocência, se ele for condenado, eu mesmo levarei à porta da cadeia para que eu cumpra a pena. Então, senhores, ele não atenta contra a ordem pública, ele não é perigoso, nunca foi traficante, nunca foi criminoso. É isso, excelências. Muito obrigado. A presidência, mais uma vez, agradece a Vossa Excelência e, naturalmente, como dito no caso anterior, encaminhou o voto pelo conhecimento parcial e denegação. A argumentativa utilizada foi a mesma, a situação bem aparente, mas faticamente diferente do que foi posto, que põe Sua Excelência na tribuna, respeitosamente. Então, de maneira resumida, eu estou denegando a ordem. Bardol Gilson Barbosa. Presidente, eu ratifico e com as mesmas razões apresentadas no voto anterior. Agradecemos a Vossa Excelência, de Bardol Eduardo Pinheiro. Acompanho pelos mesmos fundamentos também. Agradecemos também a Vossa Excelência e proclamo que a Corte, a unanimidade de voto, conheceu e denegou a ordem. Não vou publicar logo esse acordo, fazer uma ligeira retificação aqui de cunho português. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, excelências. Bom dia. Bom dia. Qual o próximo? A doutora Daci está nos acompanhando naturalmente, né? Qualquer intervenção, Vossa Excelência fica à vontade, viu? É o processo, o HC
080-9946-62-2022, no qual o advogado está em home office, né, digamos assim, está para sustentação. O impetrante, doutor João Paulo Ferreira Pinto Filgueira. Por favor, vamos admiti-lo. E o paciente é Raimundo de Freitas Cavalcante Neto, relator, desembargador Gilson Barbosa. Em mesa, excelência. Em mesa, presidente. Doutor advogado, Raimundo de Freitas Cavalcante Neto. O advogado não está na sala, excelência. Mas ele tinha se apresentado anteriormente. Ele fez a inscrição e confirmou a presença, mas também não relatou nenhuma dificuldade em entrar, não. Bom, então, não estando presente, desembargador Gilson tem a palavra. Presidente, o meu voto já foi distribuído previamente com os senhores, e para não cansá-los, até porque tem outros processos a julgar, na ementa, no final dela, eu digo que a ordem é conhecida e denegada. As razões já foram expostas, todos os senhores tiveram já acesso. Eis o meu voto. Pois não, excelência. Desembargador Eduardo Pinheiro. Acompanhe. Também, da mesma forma, tive acesso ao voto, as razões estão bem explicitadas, e eu acompanho o desembargador relator e proclamo HC conhecido e denegado por unanimidade. O próximo é o 56. Habeas corpus de número 0808-5964-2022, impetrante doutor Valmir Matos Ferreira e outros advogados, entre estes doutor Edivaldo Sebastião Bandeira Leite, doutora Gabriela Cristine Pessoa, doutora Ana Beatriz Franco, paciente Jailson Bezerra de Andrade. Me parece que o doutor Edivaldo Sebastião está presente. Está nos ouvindo, excelência? Nós não estamos ouvindo, excelência. Nós não estamos lhe ouvindo, excelência. Sim, meritíssimo. Escuto forte e claro. Bom dia. Bom dia. Então, a partir de agora, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. O processo está em mesa também, né, senhor? Está em mesa, sim. Perdão, excelência. Excelentíssimo senhor desembargador Saraiva Sobrinho, presidente, desembargador Gilson, desembargador Eduardo, desembargador Dacide Oliveira, primeiramente dizer da honra, da satisfação de estar aqui em vossas presenças. Desembargador Saraiva Sobrinho, eu tenho uma admiração imensa por ter militado muito na época em que o desembargador era juiz da vara de tóxico, aqui em Natal. E o interessante era que era Edivaldo defensor e doutor Edivaldo promotor. Tinha essa coincidência. Senhores, aqui a gente quer observar apenas um ponto nesse HC. O paciente foi preso, foi detido por ocasião do inquérito policial, antes da denúncia. O argumento principal do decreto preventivo era uma acusação de um crime que ele supostamente teria participado por ter levado um bilhete de um detento para fora da prisão, e aconteceu, supostamente, tudo supostamente, aconteceu um homicídio por causa desse bilhete. Muito bem. Neste inquérito que gerou o processo, o paciente foi detido e foi preso, e está preso até hoje, há 2 meses e 8 dias, sob o argumento deste episódio. Verifica-se na denúncia do processo, que foi a origem deste mesmo inquérito, que foi retirado esse fato, foi retirado essa acusação. Mas, mesmo assim, o paciente ainda encontra-se preso, ainda encontra-se detido. Então, a defesa verifica, entende que o fator que gerou o paciente à prisão foi afastado. Tanto que não veio na denúncia. Veio na denúncia outras acusações. Não esta que fundamentou, que baseou a prisão do paciente. Excelentíssimos,
O paciente é primário, é um advogado, tem excelentes antecedentes. O crime que hoje ele é acusado e gerou o processo que ele responde hoje, não tem violência contra a pessoa. Não houve, já encerrou-se a instrução criminal, não houve testemunha, o paciente foi detido, foi preso dentro de sua própria residência, jamais se furtou a responder ao processo criminal. O paciente, meritíssimos, é o único provedor de sua família, onde tem um filho de 4 anos, 2 filhos adolescentes, tem tudo nos autos. A gente roga a compreensão e um esforço maior de Vossa Excelência, e sabendo que não há mais prejuízo à instrução, pois que ela já se encerrou, nada prejudicará o prosseguimento do processo judicial, e a gente entende também que ele vai ser absolvido, mantendo a prisão dele, ou não transformando essa prisão em outras medidas cautelares. Pode ser que nós, que fomos designados por Deus para fazer justiça, estejamos fazendo uma grande justiça. Rogo a Vossa Excelência um esforço hércules, que eu sei que fazem em todos os processos, para que verifique a situação do paciente, em que ele poderá tranquilamente, sem problema nenhum para o processo, nem para a ordem criminal, a ordem penal, responder o restante desse processo, ou em prisão domiciliar, ou qualquer uma outra prisão diversas do encarceramento. Né? Pede a Vossa Excelência que verifique esse processo e atenda aos nossos apelos. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e concede a palavra ao eminente relator, Eduardo Gilson Barbosa. Presidente, este processo mereceu, de minha parte, um cuidado todo especial e cuidado mais de ordem técnica, mesmo sabendo que passaria também pelo crivo de Vossa Excelência e do Dr. Eduardo Pinheiro. São 2 bons magistrados de carreira e que são apegados às normas. Mas não condiz muito com o que foi dito pelo senhor advogado, com todo respeito. Nós julgamos com base na verdade processual, o que está escrito, as presunções, as injunções outras, essa não nos interessa. Nós somos obrigados por lei e pela Constituição a julgar no que está escrito. A verdade processual leva-me a dizer que esta ordem é conhecida parcialmente e, nesta condição, eu estou denegando e distribuir previamente com os senhores este voto. Do Eduardo Pinheiro. Inclusive, consta aqui que foi alegado que houve apenas um homicídio em decorrência, não houve violência, mas em um dos bilhetes encontrado no paletó, né, do paciente, continha uma ordem para assassinar o homicídio de Henrique de Oliveira Souza, que teria partido do interno José Kempis. Então, gravidade, né? Eu não fiz alusão a esse fato, embora a minha memória chegou na hora, em respeito à memória dos senhores de terem lido, com certeza, sabiam tão bem ou melhor do que eu da existência disso aí. É por isso que eu falei, julgamos a verdade processual, que está escrito. Nós não temos nenhuma... Acompanho inteiramente, realmente, muito técnico. Bem. Pois não, a presidência agradece a Vossa Excelência e também teve acesso ao voto do eminente relator, muito bem concatenadas as ideias, e de sorte que eu também acompanho com Excelência e proclamo que a Corte, a unanimidade de voto, conheceu e denegou a ordem. Doutor advogado, muito obrigado pela presença, doutor Edivaldo Bandeira, seja sempre bem-vindo, Excelência. Nós que agradecemos, meritíssimo. Bom dia a todos. Bom dia. Chama a votação, o habeas corpus com pedido liminar 080-9784-48, melhor dizendo. Impetente Daniel Magno Vasconcelos Costa Júnior, paciente Matheus Felipe Almeida da Silva. Excelência, não quero. Tenho uma questão de ordem para colocar à mesa, se a Vossa Excelência me permitir.
Quem é que está falando, por favor? Vitor Deus, advogado. Bom dia a todos. Eu tinha uma questão de ordem para colocar à mesa, através de Vossa Excelência, que preside a sessão. Não sei se me permite fazê-lo agora ou se prefere que eu faça a posteriori. Mas tem a ver com o pedido de retirada de pauta do julgamento de um HC, que está previsto para hoje, qual eu iria... Pois não, Devemos a seguir. Eu gostaria, inclusive, que Vossa Excelência se paramentasse. Me parece que você está de manga de camisa ou é o vídeo que não está permitindo acessar? Certo, Excelência. Eu darei a palavra a Vossa Excelência oportunamente, e agora gostaria que Vossa Excelência se vestisse melhor para integrar Eu aguardo. o julgamento, ok? Pois não. O advogado que está presente agora Bom dia, desembargador Saraiva. é o 49, doutor Daniel Magno, é isso? Isso, sou eu, desembargador. Bom dia. Bom dia, doutor Daniel Magno de Vasconcelos Costa Júnior. Você é o advogado de Matheus Felipe, é isso? Isso, exatamente. Pronto, Excelência. Então, o processo já está em mesa, foi disponibilizado para os colegas e Vossa Excelência tem, em linha de sustentação, 10 minutos, a partir de agora. Obrigado, desembargador. Eu quero saudá-lo na presidência hoje, o desembargador Saraiva, a procuradora doutora Daci, os demais integrantes, o desembargador Gilson, o doutor Eduardo, que está participando aqui em virtude das férias do desembargador Glauber. E serei bem breve. O doutor Alveres, né, já veio aqui anteriormente e já salientou a operação, já descreveu do que se trata. E eu venho aqui justamente também pedir a extensão dos efeitos concedidos nos autos do HC de Fábio Faria. Só que, divergente dele, eu venho aqui demonstrar qual a relação que existe entre a decisão que foi concedida e a que está aqui sob análise. Inicialmente, Excelências, eu venho trazer aqui a leitura do artigo 580 do CPP, no qual fala o seguinte, né? No caso do concurso de agente, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros. Excelências, da leitura desse artigo, nós temos o entendimento de que, se uma decisão que não se trata exclusivamente em caráter pessoal é concedida a um réu, também deve ser concedida a outros, se estão em concurso de agente em um processo. No caso dos autos, o Matheus Felipe está no mesmo processo do Fábio Henrique Farias e também foi decretada sua prisão na mesma decisão do Fábio Henrique Farias sob os mesmos argumentos. E digo além, quando foi concedida a liberdade provisória pelo desembargador Saraiva em sede liminar e confirmada por esta Câmara Criminal em sede de mérito ao Fábio Faria, os argumentos que foram expostos na decisão e no acordo não eram baseados exclusivamente em caráter pessoal do réu, não eram baseados em condições pessoais favoráveis, como também na falta de contemporaneidade da medida cautelar. Aqui eu abro um parêntese, até mesmo para o parecer da Procuradoria, onde cita uma emenda de um julgado do ministro Félix Fischer, que fala o seguinte: nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agente, a decisão proferida em relação aos réus aproveita os demais, se fundada em caráter que não seja exclusivamente pessoal. E no caso concreto, a busca e apreensão do paciente, ela não resultou em grande substância de ilícito, da mesma forma do Fábio Henrique. Foram 31 gramas de maconha que foi apreendida, resultando em outro processo, o qual, inclusive, foi concedida a liberdade provisória pelo juiz da audiência de custódia. E o parecer fala o seguinte: a busca e apreensão efetuada na residência não resultou em grande apreensão de substância ilícita. Como um dos itens, por outro lado, o paciente, a organização criminosa investigada, se deu no ano de 2021, não preenchendo, portanto, o requisito da contemporaneidade exigida a partir da Lei 13.964 de 2019. Então, a decisão que
concedeu a liberdade provisória ao Fábio Henrique não foi baseada exclusivamente nas condições pessoais favoráveis, mas sim também na falta de contemporaneidade. Então, analisando ambos os casos, a decisão é a mesma. Os fundamentos são os mesmos. Então, como não falar que há uma similitude? Como não falar que é uma similitude quando a falta de contemporaneidade é a mesma? Dessa forma, carece como pressuposto convencionado na comunidade jurídica o perigo de liberdade. Nesse caso, não há como sustentar uma prisão cautelar se os argumentos que foram utilizados para embasá-la foram supostos fatos cometidos no ano de 2020 para 2021. Ora, se a prisão cautelar é a última instância, ela só deve ser utilizada quando se exige fundamentos contemporâneos, além dos requisitos expostos na legislação. Se nós não se atentarmos a isso, vamos continuar, temos prisões preventivas decretadas erroneamente e vamos ter que continuar impetrando o H6 perante este tribunal, perante as cortes superiores, para que a justiça realmente e a legislação seja obedecida. Então, nesse sentido, eu venho rogar para que seja concedida a ordem e estendido os efeitos do habeas corpus do Fábio Henrique Farias ao paciente Matheus Felipe, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. Como relatei, ressalto, não são não são exclusivamente condições pessoais favoráveis. Existe a questão da falta de contemporaneidade da medida. Então, se não é exclusivamente pessoal, conforme a leitura do artigo 580, há de ser concedida a extensão dos efeitos. É como a defesa vem se manifestar. Muito obrigado. A presidência agradece a Vossa Excelência e, enquanto relator, já encaminhou o voto pelo conhecimento e denegação da ordem. Feito muito parecido com alguns já julgados hoje, mas ele teria uma particularidade a mais. Sua Excelência, o juiz, destaca o seguinte, aspas, reticência, além de que, quando se deu o cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi encontrado no quarto do hora requerente 6 trouxinhas e um pedaço médio de maconha, saquinho plástico e dinheiro fracionado, o que resultou a atuação em flagrante e gerou o processo número tal. Ademais, uma parte forte que diz o juiz, o acusado já é reincidente específico por condenação dos autos do processo número tal e se encontrar cumprindo pena em regime aberto. Entretanto, ainda que monitorado, continuava praticando a comercialização de narcóticos habitualmente, lembrando apenas dos cuidados quanto ao seu genitor após a decretação de sua prisão. Então, eu costumo dizer que o habeas corpus é um remédio muito interessante, até porque é uma ação de cunho absolutamente de natureza constitucional. E ele é muito restrito, retira inclusive do julgador, pelo menos aqui do segundo grau, a análise de outros elementos. Então, há uma preponderância natural do que decidiu o juiz. É tanto que quando os advogados costumam despachar comigo, eu digo, Vossa Excelência levou essas argumentações ao juiz com um pedido de reanálise da prova, etc. E, em regra, não. Mas não é o caso, eu estou somente argumentando. Então, resumidamente, eminentes colegas, eminente advogado, respeitosamente, eu estou conhecendo e denegando a ordem. Bardou Gilson, com a palavra. Acompanhe, presidente. Bardou. Igualmente, o paciente, como redige Vossa Excelência, é reincidente específico, então tem condições. Então, proclamo que a Corte, à unanimidade, conheceu e denegou a ordem. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado, senhor. Seja sempre bem-vindo a esta Corte. Obrigado, meu. 36, cadê? 36 é da relatoria do desembargador Gilson Barbosa. É a PECRIM 08.836/2021.
Desembargador Gil, está em mesa? Está em mesa, sim, presidente. Pois não. Qual advogado que está a aguardar a sustentação? Sou eu, Excelência Falcone. Falcone. Deixa eu só localizar melhor o processo aqui. Exatamente. Apelantes, Fernando Érico Ventura do Nascimento Xavier e Antes Pereira de Araújo. Vossa Excelência vai estar sustentando em nome dos dois? Isso, Ou Excelência. especificamente? Em nome dos Em dois, nome dos né? dois. Isso. Ok, doutor Fernando Érico. Então, Vossa Excelência tem, a partir de agora, uma vez já disponibilizado aos demais colegas, dispõe de 15 minutos. Um bom dia, obrigado, Excelência. Eu não sei se a gente... Gostaria de saudar o presidente Saraiva Sobrinho. Só um minutinho, Excelência. Só um minutinho, por favor. Pois não, desembargador Gilson? Submetido da pena, que melhora sensivelmente. O desembargador Gilson, que é o relator, está antecipando o entendimento dele, que está dando provavelmente parcial, modificando a pena, a questão de dosimetria. Se isso, Vossa Excelência ficaria satisfeito ou insistiria pela sustentação, que é um direito seu? Excelência, é só uma questão preliminar de nulidade absoluta. Eu gostaria de apresentar. Ok, então Vossa Excelência fica à vontade e dispõe a partir de agora de 15 minutos. Obrigado. Eu gostaria de saudar a Vossa Excelência, o presidente, né, Saraiva Sobrinho, o eminente relator, doutor Gilson, o desembargador Eduardo Pinheiro, a doutora Deci, né, aos caros colegas, serventuários e a todos os demais presentes aqui nesta sessão. Né. A matéria que eu venho aqui, a defesa vem defender, né, trata-se de uma nulidade, né, verificada nos autos, que no arcabouço processual verificou-se, né, que eles foram presos no dia 31 de maio de 2021 por supostamente estarem cometendo o crime de tráfico de droga, receptação e posse ilegal de arma, né? E o arcabouço processual, ele demonstra que os fatos não iniciaram no dia 31 de maio, né, pela manhã. Eles iniciaram no dia 30 de maio, na noite, através de uma denúncia anônima, de que eles estariam cometendo, os apelantes, os crimes, né? E nos testemunhos da Polícia Militar, dos policiais militares, eles informam que, diante dessa denúncia, fizeram uma campana, montaram uma campana, pelo pouco efetivo que teriam, e no dia seguinte teriam retornado com maior efetivo e adentrado ao imóvel onde verificou-se a apreensão e combinação da sentença condenatória. Né? Nós verificamos aqui alguns fatos que demonstram cabalmente que houve a inviolabilidade do domicílio. Né? A gente percebe que é uma denúncia anônima e, por se tratar de uma vila de casas com portões fechados, a polícia, em nenhum momento, no período noturno anterior ao dia da apreensão, da entrada, ela conseguiu verificar elementos concretos que dessem suporte à caracterização de que estivesse acontecendo o crime de forma permanente ou qualquer que seja ele. E somente no dia posterior, eles entraram a essa vila e, chegando lá, uma das testemunhas, o PM Judas, ele informa que não verificou fatalmente a ocorrência do crime, mas que apenas ouviu, né, ouviu o som de uma máquina, que por si só não caracteriza um crime. E que após entrar no imóvel, e aí sim verificar todos os cômodos, teria identificado a apreensão de drogas, armas e mecanismo de fabricação de armamento caseiro. Inclusive, esses armamentos caseiros, a própria Secretaria de Justiça de Apreensão de Depósito, ela certificou nos autos, informando que não recepcionaria por não se tratar de equipamentos de fabricação caseira, armas. Né? Então, a gente vê isso e dando suporte aos entendimentos do STF e STJ, de que o fato de haver uma denúncia anônima, sem elementos concretos de que estariam acontecendo
crimes naquele imóvel, né, um crime de forma permanente, ou qualquer que seja ele, são insuficientes a garantir, né, a coibir a entrada dos policiais militares para efetuar a prisão dos apelantes. Então, forte nesses argumentos, a defesa vem pedir aqui a absolvição, né, a absolvição e a nulidade das provas por ausência de materialidade, fazendo com que toda a matéria seja revista e posta em mesa. Com essas explicações que eu encerro e agradeço a oportunidade de estar apresentando as razões, Excelência. Não, Excelência, a presidência agradece a Vossa Excelência e devolve a palavra para o eminente relator, desembargador Gilson Barbosa. Presidente, eu distribuí com os senhores previamente, e é um voto longo, mais de 40 páginas. Não quero cansar, se os senhores tiverem acesso. Eu digo no final da emenda que conheço do recurso, mas do provimento parcial. Aquele velho hábito de dosimetria da pena que nós temos aqui no Judiciário, aqui do Rio Grande do Norte. Então, em resumo, conheço e dou provimento parcial, ajustando a pena. Como as medidas mínimas não podem ser modificadas, não há consequência efetiva no cumprimento da pena. É como voto. Pois não, Excelência. Do Eduardo Pinheiro, como vota? Perfeitamente. Pronto. Eu também acompanho, tive acesso ao voto, a uma análise bem circunstanciada, um voto longo, como disse o desembargador Gilson, mas necessário ao enfrentamento da causa. E assim sendo, eu proclamo que a Corte, à unanimidade, conheceu e negou, deu provimento parcial à API-CRIM. Doutor advogado Falcone Samuel Santos, muito obrigado pela presença de Vossa Excelência. Obrigado a todos pela oportunidade. Pois não. Doutora Daci, que está nos assistindo, tranquila, né? Está certo, Excelência. Então, o próximo é o 49, é o 64. 64 seria o HC com pedido liminar 0808-94-7, impetrante Vitor Manuel Pinto de Deus, e paciente João Gabriel Félix da Silva. Doutor advogado, por favor, nós mantemos contato, Vossa Excelência já se paramentou, parabéns. Agradecemos a atenção, a Corte se sente honrada com os trajes necessários vestidos por Vossa Excelência. Vossa Excelência postulou, antes, já no início da sessão, um adiamento da sessão, do julgamento, porque não estaria presente. Mas acredito que está superado em razão da presença de Vossa Excelência agora. Excelência, eu queria esclarecer que o meu pedido foi em razão do falecimento hoje pela manhã de um familiar bem próximo, para o qual eu tenho que provimentar algumas diligências e razão pela qual eu não teria condições para hoje fazer a sustentação que eu pretendo fazer nesse habeas corpus. Daí a razão de eu ter pleiteado de última hora, mas me foi informado que eu teria que entrar na sessão para expor a Vossa Excelência, enquanto Presidente da sessão e também relator do habeas corpus, não é? No sentido de que fosse retirado de pauta para que fosse incluído numa próxima pauta, na próxima, se possível, não é? E aí eu faria a sustentação conforme eu pretendo. Antes disso, eu queria apresentar as minhas escusas pelo facto realmente da vestimenta, mas, enfim, a situação está bem e tumultuada, foi de urgência, foi de última hora, claro que são coisas que não se prevêem acontecer, não é? E daí eu ter entrado na sessão sem os devidos trajes, não é? As minhas desculpas a todos os presentes, não é? E a razão pela qual eu peço a retirada de pauta para a colocação na próxima pauta se deve única e exclusivamente a esse facto. Enfim, não só o meu envolvimento na situação, nas diligências que têm que ser feitas, como a própria condição psicológica hoje que não me permite fazer a sustentação que o paciente merece. Pois não, Excelência, nós lamentamos o falecimento desse seu ente querido, que Deus o receba na devida casa, com muita glória, e deferimos sem dificuldade, não retirando de pauta, apenas retirar de mesa. Na próxima quinta-feira será julgado, que poderá ser presencialmente, Vossa Excelência presencialmente à Câmara, ou à distância, como nós estamos fazendo agora. Pois não, sem esquecer da beca, né? Tá bom? Com certeza, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado pela compreensão. Uma boa sessão para todos. Até à próxima. Pois não. Próximo, tem mais algum?
não há nenhum pedido de sustentação a mais, nenhum pedido de preferência, né? Nós faremos tão somente aquele julgamento em bloco, aliás, já feito, só uma maneira de adiantar a pauta. De quem é isso aqui? Bom, os meus processos, eu não tenho mais nada a acrescentar. Pergunta Também não. que acompanham Acompanho o voto já disponível. integralmente. Então, todos proclamam que foram julgados nos termos do voto já estendido. Desembargador Chico Barbosa. Também não tenho nada a acrescentar. Não tem nada a acrescentar. Desembargador Eduardo acompanha também. Também acompanho já, mantendo os votos originais. Desembargador Eduardo Pinheiro. Alguma divergência? Não, nenhuma. Me parece só um pedido de parecer oral, não é isso? É no processo da pauta 60. 60, habeas corpus. Doutora Daci. Pronto, excelência. Já vi a preliminar, a minha já encaminhou ontem, eu estou concordando com o relator. Pois não. Uma palavra, excelência. Tá. A preliminar seria de um conhecimento parcial, habeas corpus, que seria a ilegalidade do procedimento do reconhecimento do paciente pela vítima, que haveria afetado o artigo 226 do Código de Processo Penal. Para isso exigiria a dilação probatória, né? E, como Vossa Excelência já disse também no caso anterior, essa não é a via adequada para o habeas corpus. Então, nessa preliminar de não conhecimento, na parte do voto, nós estamos acompanhando Vossa Excelência já. Vossa Excelência, então pronto. Então, conheço parcialmente nessa extensão em consonância com o parecer da 16ª Procuradoria, denego a ordem. Desembargador Gilson também acompanho. Mais alguma coisa, Excelência? Não. Então, proclamo que todos estão julgados nos termos da disposição dos votos e consoante que constem em suas respectivas Tem alguns processos que nós não podemos julgar, da relatoria de desembargador Glauber Rega, em razão da vinculação, tá certo? Que serão na próxima quinta-feira. Alguma coisa mais, desembargador Gilson? Nada, nenhum. Doutora Daci, alguma colocação? Não, excelência. Pronto. Então, nós agradecemos a Deus, agradecemos a todos os senhores pela participação efetiva, os outros advogados, a plateia, todos sejam bem-vindos, né? E, em nome de Deus, do jeito que eu abri os trabalhos, eu declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado a todos.